Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Conexão Legislativa. Eu sou Jeremias Gomes. Nossa conversa hoje é sobre os direitos dos idosos. No Brasil, são cerca de 30 milhões, 14,6% da população. Dados são de 2017, da PNAD, que é aí ligada aos números do IBGE. Nós vamos conversar sobre esse tema porque os direitos dos idosos são muitos, são muito abrangentes, mas será que eles são sempre respeitados? Por isso a gente convidou um defensor público que é especializado na área. Já está com a gente o doutor Rodrigo Gruppi, que é defensor público. Muito obrigado por nos atender, doutor. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre os direitos das pessoas idosas, do Estatuto do Idoso e de eventualmente como reclamar ou como buscar em casos de violação desses direitos. Doutor, eu gostaria de iniciar falando um pouco de como é o atendimento da Defensoria Pública no estado de São Paulo, porque a gente sabe que na área penal, independentemente do quanto a pessoa ganha, na área da defesa do consumidor tem aqueles requisitos, e no caso dos idosos? A Defensoria Pública é um órgão do Estado, é uma instituição que serve para atender e garantir acesso à justiça às pessoas que são consideradas vulneráveis. Essa vulnerabilidade pode ser uma vulnerabilidade econômica, pode ser uma vulnerabilidade social. Nos casos criminais, a gente faz a defesa das pessoas que estão sendo acusadas por conta da situação naquele momento de vulnerabilidade daquela pessoa que está sendo acusada de alguma prática de um crime. Nas demandas Uhum. cíveis, como você mesmo disse na questão do direito do consumidor, ou direito de família, ou direito dos idosos, ou situações outras quaisquer de direito civil, a gente faz atendimento mediante uma avaliação financeira. Essa avaliação financeira é feita logo no início. As pessoas que têm renda familiar até 3 salários mínimos como regra, de acordo com a deliberação 89 do Conselho Superior da Defensoria Pública, são atendidas pela Defensoria com algumas exceções. Então, se houver idoso na família, esse valor pode ser aumentado. Se houver pessoa com deficiência, esse valor pode ser aumentado. Se houver egresso do sistema prisional, esse valor pode ser aumentado, porque entende-se que é uma situação de vulnerabilidade. Além disso, a Uhum. gente entende também outras situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, mulheres vítimas de violência. Naquele momento em que ela está sendo vítima de violência, a violência atual, ela está submetida a uma situação de abuso, ela é tida como uma pessoa em situação de vulnerabilidade e, por conta disso, também é atendida, nesse caso, sem avaliação financeira, pelo menos no primeiro momento. Doutor, antes Ah, de... Pois não. Não, durante a pandemia, a gente normalmente faz o atendimento mediante chegada das pessoas, um atendimento inicial, as pessoas podem se dirigir à defensoria, ou aqui em São Paulo tem um horário marcado a partir do 0800, o telefone que está disponível no site da Defensoria Pública. No período da pandemia, esse atendimento está sendo todo virtual. Então, a gente tem um sistema de atendimento chamado DEF, que as pessoas podem entrar pelo site da Defensoria e esse DEF vai encaminhar para cada local no estado em que há atendimento da defensoria e que esse atendimento pode ser realizado. Nesses períodos de pandemia, principalmente nos períodos de maior fechamento, o atendimento está sendo exclusivamente por via digital, por via virtual. Nos períodos em que há alguma abertura ou avanço nas fases para fases laranja ou amarela, a gente retoma alguns atendimentos presenciais quando é possível. Muito bom. Então, se você é idoso a partir de 60 anos, ou se você tem algum parente idoso, e se você pretende ter o atendimento da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, um bom caminho é defensoria.sp.def, né, que é a abreviatura de defensoria.br. Ali você vai ter Exato. tudo, quem pode ser atendido, onde a Defensoria atende e tudo mais. E daqui a pouco, eu já vou passar o 0800 também, olha, 0800 773 4340. Doutor, os principais direitos do idoso, eu vejo aqui, por exemplo, vamos começar com a saúde, a questão da vacinação, por favor. Vocês têm acompanhado, tem sido respeitado? E, além da vacina, a questão da saúde eu acho que é muito importante e abrangente para as pessoas idosas, né? Ah, os direitos das pessoas idosas como têm uma situação já específica do decorrer do avanço da idade, avanço da vida, existe uma possibilidade de soma de direitos. Então, as pessoas idosas têm o direito de qualquer cidadão, mais alguns direitos por decorrência já da sua idade, que está ali acima de 60 anos. No caso da Uhum. saúde, todo mundo tem direito a ser atendido pelo SUS, garantido a saúde. Tem algumas questões relativas a convênios médicos, tem possibilidade de aumento a partir de 60 anos,
possibilidade negativa de atendimento, por conta da idade, tudo isso também está previsto no Estatuto do Idoso. E no caso da vacinação, os idosos foram colocados como grupos prioritários. E a Defensoria atuou naquilo que era possível a gente atuar na questão de vacinação das pessoas idosas. Então, a gente, como núcleo especializado de direitos das pessoas idosas e pessoas com deficiência, oficiamos todas as ILPIs, que são, como são chamados, os locais de abrigamento de idosos, os antigos asilos, que são chamadas de instituições de longa permanência de idosos. A gente mandou ofício para todas as LPIs para saber se os idosos que estavam lá morando, residindo naqueles locais, tinham sido vacinados, e onde não havia sido vacinado ainda, a gente informou os governos municipal daquela região, daquele local, e estadual. A gente também solicitou que a vacina da chamada Xepa fossem priorizadas para as pessoas idosas e não para qualquer outro grupo, e que zelando pela prioridade das pessoas idosas e agora também pelas pessoas em deficiência nessa nova fase de pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades. Então, na questão da saúde, o Estatuto do Idoso prevê uma série de direitos, principalmente na questão dos planos de saúde, prevê também o atendimento no SUS, né, que é um atendimento que já é garantido a todo cidadão brasileiro, e aí na questão da vacina a gente também atuou nesse sentido para garantir, principalmente daquelas pessoas que estavam abrigadas em instituições de longa permanência, porque elas não tinham condição de ir até um posto de saúde e porque estavam em uma situação de maior vulnerabilidade por conta da impossibilidade de isolamento social de outros idosos e por conta de serem um grupo de risco. Doutor, nesse capítulo da saúde, em relação ao convênio médico, o que é mais comum? A defensoria ingressar com ações coletivas para defender todo o grupo, ou é possível também entrar com ações individuais? E nesse quesito, tanto individual quanto coletivo, gostaria de saber o que é mais comum em relação ao plano de saúde. É mais comum o ajuizamento de ações individuais, né? Inclusive porque a defensoria, em todos os locais que tem unidades, faz esse atendimento individual, e aí os núcleos, em geral, qualquer defensor pode fazer, mas os núcleos, em geral, fazem esse atendimento coletivo. Então a gente tem um núcleo de direito do consumidor e um núcleo de direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, que atuam em conjunto em alguns desses casos. A maior parte dos casos é individual porque, em geral, é de negativa de algum atendimento. Então, há negativa de algum atendimento específico e essa pessoa procura a defensoria para que ela possa ser atendida. Ela, nesse caso, é feita a avaliação financeira. Se ela se enquadrar no perfil que é atendido pela defensoria pública, é ajuizada a ação individual para que seja determinada aquela cobertura específica. Em alguns casos, a gente atua coletivamente para a cobertura de um tipo de tratamento, de um tipo de atendimento específico, tipo de cobertura, e nesses casos, aí às vezes também tem atendimento coletivo, mas isso é mais raro, porque depende muito da questão individualizada, né, da questão de cada cidadão e de como cada cidadão pretende o seu atendimento ou precisa da sua necessidade estabelecida. Então não é algo que a gente consegue geralmente fazer do ponto de vista coletivo. Em algumas circunstâncias é possível, mas como regra é um atendimento individualizado. Doutor, você está então rapidamente um caso que eu vi ocorrer nessa semana. Eu estava na fila para um atendimento, né, por meio de um plano de saúde. Chegou uma senhora idosa no guichê ao lado e aí a atendente informou assim, olha, era um psiquiatra, ele foi descredenciado, né? Ela falou, mas eu marquei para hoje, às 10 horas da manhã. Mas a gente só ficou sabendo agora, né? E aí, o que eu posso fazer? Ela falou, a gente não pode fazer nada. Então, eu vi aquela senhora idosa indo embora sem nenhum tipo de atendimento. A defensoria pode atuar num caso assim? E aí, como que essa pessoa poderia fazer? Ela entra em contato? Tem que entrar com o processo? Ou tem algum mecanismo mais rápido? A gente pode fazer esse atendimento, nesse caso, ela tem direito a discutir essa cobertura, esse descredenciamento. O descredenciamento tem que ser avisado com 30 dias de antecedência, e a substituição tem que ser substituição por algum serviço ou profissional equiparado. Então, se eu descredencio, por exemplo, um hospital de atendimento especializado de pessoas com câncer, eu preciso ter um outro hospital especializado também naquele atendimento específico. A gente teve um caso específico sobre isso, de pessoas com deficiência, recentemente, contra uma operadora de plano de saúde, que descredenciou um local que atendia
cerca de 56 pessoas com autismo, e as transferiu para outro local que seria da própria operadora de plano de saúde. E aí a gente entrou com ação porque no tese não teria sido avisado com 30 dias de antecedência, e também porque não havia prova de equiparação do serviço, de que o serviço a ser prestado seria um serviço da mesma qualidade, do mesmo nível que o outro, além de não ter plano individualizado para cada uma dessas pessoas com autismo. Nesse caso dessa senhora idosa que o senhor relatou, eu acho que o ideal é que ela procure a defensoria. A gente pode tentar negociar uma solução extrajudicial, mandar um ofício, tentar fazer alguma forma de acordo com o operador de plano de saúde. Se isso não for possível, ajuizar a ação com o pedido liminar para que isso seja mais rápido. Né? O pedido liminar acaba sendo decidido em 24, 48 horas, geralmente. E então, se houver por necessidade de um pedido de urgência, é possível que seja feito. E é possível que isso seja garantido com celeridade, mesmo tendo que ajuizar alguma ação. Muito bem, eu falo em tese porque isso deve e provavelmente ocorre todos os dias, e eu acho que uma negociação extrajudicial geralmente é interessante, até porque em muitos casos há multa, não é, doutor? Então pode ser que a parte do plano de saúde resolva atender, porque realmente você vê, a pessoa sai de casa, vai para o médico, chega no guichê e fala assim, olha, esse médico não está mais, né? Então, realmente, eu não sabia desse caso, que tem que avisar com antecedência, isso me parece 30 dias, né? Sim, tem que Eu acho que avisar 30 dias. A lei de planos de saúde prevê esse prazo de 30 dias e a obrigatoriedade de manter a equiparação do serviço. Daí a gente vê como é grande a ignorância no sentido de não saber dos nossos direitos, né? É muito importante fazer valer, porque uma vez que as pessoas começam a fazer valer os seus direitos, eu acho que eles passam a ser mais respeitados. Doutor, ainda dentro da questão do plano de saúde, eu tenho aqui a questão da medicamentos gratuitos, né? É previsto isto para os idosos? São alguns tipos de medicamentos? Os planos de saúde, em geral, são obrigados a garantir os medicamentos que são fornecidos em período de internação e se houver previsão no contrato, o contrato em que foi celebrada a contratação daquele plano de saúde, em que foi celebrado o conveniado aquele cidadão. Essa previsão de medicamento durante o período de internação também é normativa da ANS, está estabelecido em previsão legal, mas a possibilidade, o dever de cobrir medicamentos fora do período de internação, isso aí está relacionado com o tipo de contratação que é feito com o convênio médico. De qualquer modo, o SUS tem uma política de distribuição de medicamentos, e aí se o convênio não fornece, a pessoa não tem condição de receber, geralmente é o SUS que acaba dando cobertura para esses medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo, né? Medicamentos que são bastante caros e acabam sendo, de alguma forma, só fornecidos pelo SUS. De alto custo geral são responsabilidades do governo do Estado. Doutor, transporte público. Antes disso, eu queria fazer um breve parêntese. A gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, países agora chamados desenvolvidos, a idade é 65 anos para o idoso. E países em desenvolvimento, 60 anos, como é o caso do Brasil. Não sei se isso houve alguma alteração ao longo do tempo, mas é até onde eu conheço. No caso do transporte público, a partir de quando deve ser respeitada a gratuidade? E, enfim, pode falar à vontade, por favor. A gratuidade do transporte público, na verdade, pela primeira pergunta, né? Idosos no Brasil são pessoas que têm mais de 60 anos. O critério adotado é o critério legal, o Estatuto do Idoso garante, reconhece, diz, é idoso quem tem mais 60 ou mais de idade. Então, para nós, do ponto de vista legal, é que tem mais de 60 anos. Em algumas circunstâncias, a própria lei reduz isso para 65. Então, por exemplo, na concessão de BPC, que é o benefício prevenção continuada, o INSS, a previsão é de 65 anos, a partir de 65 anos. Na gratuidade dos transportes, o que o Estatuto do Idoso fala? Ele fala que é garantida a gratuidade acima de 65 anos para transportes urbanos, né, transportes dentro das cidades ou metropolitanos, em regiões metropolitanas, e que
as autoridades locais, Estado ou município, podem, se quiserem, reduzir essa idade de 65 para 60 anos. No estado de São Paulo, até o finalzinho de 2020, era garantida a gratuidade para pessoas até 60 anos, a partir de 60 anos. O decreto foi revogado pelo governador no final de 2020 e agora em 2021 a gratuidade está só a partir de 65 anos. Então, os idosos entre 60 e 64 anos perderam um direito que eles tinham à gratuidade. Isso ocorreu por quê? A lei estadual previa que estava autorizado o governador a reduzir essa idade se fosse conveniente ou oportuno, e o governador Geraldo Alckmin, em seu mandato, tinha feito um decreto para reduzir essa gratuidade de 65 para 60 anos, para reduzir o limite da gratuidade, né? Para aumentar a gratuidade reduzindo a idade. E agora o governador atual, o senhor João Dória, revogou esse decreto, então revogou a gratuidade de 60 a 64 anos. Isso foi objeto de algumas ações judiciais, teve uma ação popular do deputado estadual Emílio de Souza, teve uma ação do Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos da Força Sindical, teve uma ação coletiva do Ministério Público e também teve uma ação coletiva da Defensoria Pública para questionar essa redução da gratuidade no estado de São Paulo por via de decreto. Então isso ainda está em trâmite judicial, inclusive uma das liminares foi concedida, mas ela depois foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente do Tribunal de Justiça no pedido de suspensão de segurança. Mas a gratuidade, então, hoje é a partir de 65 anos, conforme estabelece o Estatuto do Idoso, mas até o final de 2020 era de 60 a 64 anos. Isso no estado de São Paulo. Muito bem, a gente está conversando com o Dr. Rodrigo Gruppi, que é defensor público, hoje falando dos direitos dos idosos. A gente ainda tem uns 12 minutinhos, quando a conversa é boa, passa rápido. Então, eu queria passar rapidamente por 3 temas, se dando tempo, que é a isenção do IPTU, pensão alimentícia e tramitação de processo na Justiça. Doutor, começando pela isenção de pagamento de IPTU, explica para a gente, o idoso tem direito dessa isenção quando? O idoso tem direito a essa isenção quando ele se enquadra nos dispositivos legais, na previsão legal de isenção, e quando ele pede isso com antecedência. A isenção não é automática. Aliás, nenhuma isenção normalmente é automática. Então, ele tem que pedir da prefeitura, provavelmente pelo site da prefeitura, do município em que ele habita, a isenção do IPTU, porque ele atende os requisitos. Em geral, esses requisitos têm relação com a idade, com o tamanho do imóvel, e é difícil dizer quais requisitos, porque cada município tem as suas próprias regras de IPTU, então eu não consigo afirmar aqui para todos os municípios ou para qualquer município quais são as regras. Mas é possível, e possível também que em alguns municípios não haja previsão de isenção de IPTU para pessoas idosas. Então, quando há, essa isenção tem que ser pedida com antecedência. Ela não é automática, então ela tem que ser pedida. Então, em 2021 se pede a isenção para o IPTU de 2022, 2022 para o 2023, porque a isenção sempre tem que ser concedida ou declarada antes do fato gerador do tributo, e o fato gerador do tributo de IPTU é a propriedade do imóvel, dia 1º de janeiro. Então, é escolhido um dia, e esse dia normalmente é 1º de janeiro, que é o fato gerador. Então, a isenção tem que ser declarada antes da ocorrência do fato gerador, para que ele não produza ou não gere a existência do tributo a ser pago. Nos casos em que pode haver isenção, o inquilino pode ser beneficiado ou tem que ser o proprietário do imóvel? E aí, por consequência, porque daí também tem a questão do contrato, né? Tem contrato que o proprietário fala, não, quem vai pagar é o inquilino. E aí? Então, quem é o credor pode se beneficiar disso. Aliás, o contribuinte de IPTU não necessariamente é o proprietário. Como bem você disse, nos casos de aluguel, pode ser que seja o inquilino o contribuinte. Em outros casos de comodato, caso de usufruto, em alguns outros casos é possível que o contribuinte não seja o mesmo do proprietário, e isso é relativamente comum. Então, inclusive, o registro de contribuinte no IPTU não serve para comprovar a propriedade do imóvel, porque não é coincidente. Então, é o contribuinte que pode pedir isenção, seja ele quem for. Então, se por contrato o inquilino é contribuinte do IPTU, ele pode pedir a isenção
do IPTU daquele imóvel. Porque a proteção aqui é também a pessoa idosa, né? O idoso que vai ter direito à isenção. Então pode ser que o idoso tenha, que o proprietário do imóvel não seja idoso, mas o inquilino seja. E aí, nesse caso, se o inquilino for o contribuinte, o inquilino vai fazer jus, se ele preencher os requisitos, os demais requisitos para a concessão do Que IPTU. interessante. Ou, às vezes, o proprietário também é idoso, mas, por exemplo, tem mais de um imóvel. Aí ele já não se encaixa, né? Mas, no caso, Mas como o aí senhor o está falando, inquilino o inquilino poderia solicitar. poderia. E aí Interessante. é uma proteção do direito do idoso, né? A proteção do direito à moradia da pessoa idosa. Portanto, ela se estende também ao inquilino. É possível que haja alguma resistência, eventualmente, do órgão da prefeitura de conceder essa isenção, mas aí também é uma questão de recorrer à justiça, procurar a defensoria pública para recorrer à justiça acerca dessa possibilidade de isenção. Ótimo. Doutor, o senhor citou o BPC, e para pessoas acima de 65 anos, já que a gente está falando de idoso, o senhor sabe que aqui em São Paulo, muitas vezes a gente vê moradores em situação de rua que eu olho assim e falo, poxa, esse morador ele já deve ter mais de 65 anos, ele poderia ter direito. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Ela está morando na rua, tem mais de 65 anos, ela poderia ter acesso ao BPC? O que é o BPC e quais os requisitos para se beneficiar, doutor? O BPC é um benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, um benefício pago pelo INSS, mas faz parte do sistema de assistência, né? O sistema de seguridade social no Brasil é formado por saúde, assistência e seguridade e previdência. Então, esses três elementos, saúde, assistência e previdência, são o sistema de seguridade social brasileiro. A assistência, então, é organizada, é gerida e paga pelo INSS, mas os recursos não são os mesmos recursos da previdência. E esse benefício é um benefício assistencial para quem tem mais de 65 anos ou é pessoa com deficiência em condição de miserabilidade. E a lei do LOAS, que é a Lei de Orgânica de Assistência Social, quando prevê e na Constituição também, quando prevê essa perspectiva de miserabilidade, o que se entende por miserabilidade, a lei define, né? A Constituição garante o benefício, a lei define o que seria miserabilidade. E para a lei é miserável, ou considerado miserável, condição de miserabilidade, quem recebe como renda per capita, então renda por pessoa na família, até 1/4 do salário mínimo. Então, hoje, cerca de R$300, mais ou menos, quem tem renda por pessoa de até R$300 na família, faz jus a esse benefício do INSS, que é o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que tem um valor de um salário mínimo. Então acontece, e eu já vi acontecendo em alguns casos, por exemplo, de que pai, mãe e filho, e esse filho é uma pessoa com deficiência, e essa pessoa com deficiência acaba não tendo direito, porque se algum dos dois trabalha, eles já têm renda maior do que 1/4 do salário mínimo. O que acontece nesses casos é que a Defensoria Pública da União, ou o próprio Juizado Especial Federal, permite o ajuizamento de uma ação para questionar essa ideia de miserabilidade. Os tribunais superiores já consideraram que esse critério legal é apenas um critério de triagem, ele é um critério de referência, mas ele não é o único critério, e aí com um estudo de assistência social, um estudo melhor das condições de vida daquela família, permitem a concessão, a consideração de estado de miserabilidade e a concessão do benefício. E procura quem para requerer o benefício? O próprio INSS? Em princípio, sim. O INSS quem se deve procurar inicialmente para requerer o benefício de prestação continuada. Se for negado pelo INSS, aí para ajuizar uma ação, é uma ação federal, a Defensoria do Estado não faz esses processos porque é da Justiça Federal, mas a Defensoria Pública da União, a DPU, faz esses processos porque aí sim é a atribuição da DPU de atuar nisso, ou o próprio cidadão no Juizado Especial Federal, que é dispensada a presença de advogado, a própria pessoa pode entrar sem necessidade de um advogado ou de um defensor público que a represente. Muito bom. Então, só para ficar claro, o senhor falou de um valor de 300 e alguma coisa por pessoa. Vamos supor, uma família com 3 pessoas que ganhem R$1.000. Aí não importa se cada uma ganha 330, ou se duas trabalham e duas ganham R$500, ou se é uma só. Você faz a divisão, cada uma tem que dar 300 e... É 1/4 do salário mínimo. É 1/4 do salário mínimo. Salário mínimo.
Então dá mais ou menos R$ 300, né? O funcionamento está um pouco mais de correto. R$ 1.000. Então dá mais ou menos R$ 300, dá por volta de R$ 300, esse seria esse valor para concessão do benefício de renda por pessoa na família. Então, se, por Certo. exemplo, são pai, mãe, 3 filhos e uma avó, um avô, seriam aí 6 pessoas. Então você soma a renda de todo mundo, divide por 6 e verifica qual é essa renda, se aquela pessoa tem direito a isso ou não. Mas o importante é dizer Correto. que esse é o primeiro critério, não é o único critério, mas em geral, se não preencher esse critério, tem que entrar na justiça, porque aí o INSS vai negar se não houver preenchimento do critério de 1/4 do salário mínimo de renda por pessoa na Correto. família. Existem outros, mas é importante ressaltar que é um benefício assistencial, social, mas que todo brasileiro, a partir de 65 anos, que, claro, que se enquadre dentro dos requisitos, tem direito, no caso dele não ter recolhido para a Previdência. Eu acredito que seja isso, né, doutor? Porque quem recolheu, a partir de 65, já começa, hoje as regras mudaram, mas já começa a se aposentar. Essa pessoa que nunca recolheu, estando dentro dos critérios, ela teria direito a esse benefício. Então, é muito interessante. Doutor, Exato. nosso tempo aqui... Pois não, diga. Eu ia dizer exatamente, a diferença entre assistência e previdência é que a previdência depende de recolhimento prévio e a assistência não depende de recolhimento prévio. Então, o benefício assistencial não precisa de um recolhimento anterior e o benefício previdenciário precisa. Então, para se aposentar, precisa recolher, mas para receber o BPC não precisa ter nenhum recolhimento anterior. Muito bem. Eu falei que quando a conversa é boa, passa rápido, nosso tempo chegou ao fim. A gente ia falar de pensão alimentícia e tramitação de processo na justiça, mas se o doutor topar, a gente faz outros programas, porque tem muita conexão com o que o Parlamento Paulista trata. Nós temos comissões aqui do idoso, então para a gente é um grande prazer poder esclarecer ao máximo a população e o trabalho que vocês fazem, que é da maior relevância. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite, eu permaneço à disposição. Sempre que quiserem, aceitarei o convite, sempre que convidado, aceitarei o convite. Para vir falar aqui, é um prazer falar com vocês, é um prazer poder falar na Casa Paulista, no Parlamento Paulista, que é tão relevante e presta um serviço tão importante para o nosso povo de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos com o Rodrigo Gruppi, defensor público. E olha, se você tiver dúvida, vai lá, defensoria.sp.def.br. Tem lá o número também, 0800 773 4340. Mas entra no site, dá uma olhada como é que está sendo o atendimento hoje. Tem um atendimento online também. Então é importante você se esclarecer e se valer dos seus direitos. Muito obrigado pela sua atenção. Mande as suas sugestões. Reveja este programa no nosso canal do YouTube. É só colocar lá TV Alesp, Rede Alesp, e você consegue ver, tá bom? Muito obrigado e até a próxima edição.